Olá pessoal, hoje o Voz do Povo está aqui em Ponta Grossa. Nós estamos aqui em frente à Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa. Está tendo um evento aqui do aniversário da Polícia Militar do Paraná, comemorando 172 anos aí de atividade. Nós vamos conversar aqui com o comandante, o capitão Policene, da Polícia Rodoviária Estadual. Bom pessoal, nós estamos aqui em Ponta Grossa, nós vamos falar aqui com o comandante da Polícia Rodoviária, o capitão Policene. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre a PR-092, o trecho de Jaguariaíva até Calógeras, onde é do comando de vocês. É isso, né, capitão? Bom dia pro senhor. Bom dia, tudo bem? Isso mesmo, é o trecho de responsabilidade da Quinta CIA, né? A Quinta CIA ela atende hoje 48 municípios, né? Dentre eles o senhor citou o trecho de Jaguariaíva até Calógeras e a 092 também é a nossa responsabilidade. Capitão, a rodovia sempre teve aí um histórico de vários acidentes nesse trecho, mas ela foi pedagiada, foi modernizada, mas os acidentes continuam. O que o senhor poderia falar sobre isso? Alta velocidade, bebida, o que são as maiores causas? Então, quando a gente fala de sinistro, a gente tem que falar de vários fatores que contribuem para a ocorrência do sinistro. O primeiro ponto é destacar que o sinistro é evitável, né? Quando a gente analisa uma ocorrência de trânsito, a gente sabe que existem causas e, na grande maioria das vezes, essas causas são evitáveis. O primeiro ponto que o senhor destacou e bem importante é a questão da estrutura da rodovia, que foi modernizada, que melhorou muito a questão da pista de rodagem. Isso é o primeiro fator que nós temos. Existem muitos sinistros que são causados por conta de uma deficiência no asfalto, por uma falta de sinalização ou até mesmo por um traçado irregular de rodovia. E ali na região nós tivemos uma modernização recente, através da concessionária de pedágio. Então um ponto que já melhora essa questão. O segundo ponto é a atenção do motorista, né, que muitas vezes acaba dirigindo, mexendo no celular, acaba muitas vezes não tendo a atenção devida ou os cuidados devidos. E o terceiro ponto é o preparo para a viagem. Então muitas vezes o motorista sai com o seu carro sem fazer a inspeção correta, sem verificar pneus, sem verificar a questão de freios, né? E um quarto ponto, que mais grave ainda, é a ingestão de bebida alcoólica e de substâncias entorpecentes. Então, tirando o primeiro ponto, né, que seria a parte estrutural da rodovia, esses outros três fatores, é muito importante a conduta do motorista. Então, primeira coisa, o motorista vai fazer uma viagem, verificação do seu carro. Então, verifica as condições de pneu, verifica as condições mecânicas, condições de freio, né, antes mesmo de pegar a estrada. Segundo ponto, celular. A gente sabe que hoje em dia, né, o pessoal tem muita ânsia, né, por estar informado, receber informações ali, e isso acaba contribuindo. Então, às vezes, segundo de distração, 2, 3 segundos, o cara deslocou 100 metros sem perceber. Então, causa muitas vezes uma saída de pista, uma colisão frontal. Então, é um ponto bem importante a ser destacado. Terceiro ponto, ingestão de bebida alcoólica, né? Além, obviamente, de ser crime, né? Artigo 306 do CTB, é uma questão que vai colocar em risco a própria vida do condutor, dos seus familiares que talvez estejam no carro, como de terceiros. Então, naquele dia, vai fazer uma viagem, vai fazer um deslocamento, evita a bebida alcoólica, né? Evita substâncias entorpecentes, porque vai alterar a capacidade psicomotor daquele indivíduo e possivelmente vai alterar a sua condição também do veículo. Assim, foram colocados vários trechos aí de terceira faixa, né? Então, muitas vezes, o grande responsável não é a rodovia, né? Ali é a pressa do condutor que ultrapassa em locais proibidos, né? Não aguenta esperar, ali a 1 quilômetro tem uma terceira faixa. O que o senhor fala sobre isso? É isso mesmo, né? Então, uma das infrações mais graves que nós temos no Código de Trânsito Brasileiro é a ultrapassagem em faixa contínua, né? Então, quando o motorista verifica ali na rodovia que existe uma faixa amarela contínua, aquele local é proibido a ultrapassagem. E justamente porque é feito um estudo de engenharia para verificar se é seguro ou não fazer ultrapassagem naquele trecho. Então, quando há essa sinalização impedindo essa ultrapassagem, o motorista, como o senhor falou, deve aguardar, né, esperar uma terceira faixa, ou até mesmo quando a faixa estiver seccionada, né, que assim permite a ultrapassagem. E muitos acidentes são causados de colisão frontal. Então, o veículo sai para fazer a ultrapassagem, ele não tem o tempo necessário, nem a distância necessária para fazer aquela manobra, ele acaba se deparando com outro veículo no sentido contrário, e muitas vezes não há tempo dele voltar para a sua faixa de origem, e acaba colidindo frontalmente.
Os sinistros mais graves que nós temos, né, em que há o impacto de velocidade de dois veículos no sentido contrário e acaba essa transferência de energia muitas vezes vitimando até de forma fatal os condutores. Então, calma, muitas vezes é necessário esperar. A gente sabe que na região transitam caminhões pesados, que muitas vezes acabam fazendo com que a viagem se torne um pouco mais longa, mas tenha paciência, né? Aguarde o momento seguro, aguarde o local permitido para a ultrapassagem, né? Além de ser uma infração gravíssima, podendo até ser a suspensão na carteira, tratada pela equipe policial, o motorista acaba colocando em risco a sua vida e de terceiros. Então, muita calma, né? Utilize realmente as terceiras faixas ou faixa seccionada que permita a ultrapassagem, para só então realmente fazer essa manobra. Essa seria a nossa outra pergunta. Lá nós sabemos que é um grande corredor aí para escoamento da safra do Mato Grosso, Goiás, São Paulo e do próprio Paraná. E o tráfego de caminhões é intenso, né? E normalmente os acidentes acontecem entre um caminhão e um auto. Neste domingo mesmo tivemos um óbito lá no quilômetro 229, 230. Isso. Então, como a gente comentou com o senhor, né, o caminhão naturalmente ele vai transitar de forma mais lenta, né, está carregado, enfim, tem uma questão mecânica, então o motorista tem que tomar esse cuidado, né, muitas vezes o motorista ele acredita que pelo caminhão estar mais lento ele consegue ultrapassar, às vezes o espaço não é suficiente, às vezes o motor do carro não é suficiente, não consegue empreender a potência necessária, então como o senhor falou, é um momento de mudança ali na questão, muitas vezes de época de safra ou não, mas o movimento contínuo de caminhão faz com que aquela estrada realmente se torne um pouquinho mais lenta. E como a gente fala, o principal fator ali que vai contribuir para melhorar essa questão e evitar os acidentes é a conduta do motorista. E paciência, não adianta, né? A gente sabe que muitas vezes a gente quer chegar antes, quer chegar rápido, mas melhor que chegar rápido é chegar vivo, né? Chegar em segurança, não colocar em risco a tua vida e de terceiros. Então a gente sempre orienta nesse sentido. A Polícia Militar Rodoviária faz intensas fiscalizações do trecho, há operações na região para justamente tentar coibir essas manobras e evitar que sinistros aconteçam. Qual que é o recado que o senhor poderia deixar aí para os condutores aí, enfim, de carros e caminhões? A prudência, né? Sempre pensar que às vezes 10, 15 minutos que a pessoa imagina que irá ganhar pode acabar repercutindo às vezes num acidente, vitimando ou lesionando a própria pessoa, seus familiares ou terceiros, né? Além, obviamente, de afetar o seu próprio patrimônio, muitas vezes o seu carro, né, vai sofrer danos ali. Então calma, paciência, né? O mais importante realmente é ter a segurança e chegar bem, chegar no seu destino com saúde, com a sua vida preservada. É importante de tudo. Então daí, obrigado, comandante. Obrigado, a gente agradece, a Polícia Militar se coloca à disposição. A 5ª Companhia de Polícia Rodoviária, hoje sediada em Ponta Grossa, também está à disposição. O motorista que porventura estiver passando aqui na localidade, quiser parar, usar o banheiro, tomar um café, assim como os nossos postos, né? Nós temos postos em Araputi, Piraí do Sul, Ventania, estão à disposição de todos os usuários, né? Precisa às vezes parar um pouquinho com uma criança, com uma senhora de idade, pode, a instalação está disponível para isso, né? O nosso policial vai atender da melhor maneira possível. Ok, obrigado.